Agora no ar, no Pod Tribuna, da Tribuna do Sertão. Olá, hoje a gente vai mergulhar fundo no cenário político de Alagoas, tá? Com foco já em 2026. Temos aqui uma reportagem bem detalhada da Veja, baseada em dados recentes do Paraná Pesquisas. A ideia é destrinchar esses números e entender as movimentações por trás das disputas para o Senado e para o governo. Isso, é uma pesquisa que saiu agora, dia 22 de outubro de 2025, né? Ouviu mais de 1.500 eleitores em 62 municípios, então é uma amostra robusta. Sim, bastante gente. E, bom, o que essa pesquisa mostra de cara é uma competição, assim, bem acirrada, né? Com nomes conhecidos, rivalidades. Com certeza. A pesquisa joga luz numa dinâmica que é complexa mesmo, especialmente, eu diria, na corrida para as duas vagas do Senado Federal. Ali a gente vê nomes de peso, alianças sendo costuradas, é o xadrez alagoano em pleno movimento. Então vamos começar por aí, pelo Senado. A pesquisa traz o senador Renan Calheiros, do MDB, na liderança, com 41%. Mas não está isolado, né? De jeito nenhum. Lidera numericamente, sim, mas olha só quem vem logo atrás. O deputado federal Alfredo Gaspar, União Brasil, com 36,4%, e o deputado Arthur Lira, do PP, com 34%. Se a gente considerar a margem de erro, que é de 2,6 pontos para mais ou para menos... Então tecnicamente está todo mundo embolado ali no topo. Exatamente. Empate técnico entre os três. Isso mostra que a disputa está totalmente aberta. E aí temos Renan Calheiros e Arthur Lira, figuras que, protagonizam uma rivalidade política enorme, que vai além de Alagoas, né? Sem dúvida. É uma das grandes rivalidades da política nacional hoje e isso, claro, define muito da disputa local. Não é só pessoal, envolve projetos de poder diferentes. O Lira, com a força que acumulou na Câmara, quer consolidar o grupo dele em Alagoas. Já o Renan, MDB tradicional, articulador, hoje é alinhado ao governo federal. E o Alfredo Gaspar no meio disso. Pois é, o Gaspar do União Brasil adiciona mais uma camada aí. O União é um partido grande, com suas próprias dinâmicas. Ele se coloca como uma alternativa nesse cenário polarizado entre Lira e Calheiros. Entendi. E a pesquisa permitia escolher 2 nomes, né? Porque são 2 vagas. Como isso afeta a leitura? Isso é fundamental. Torna a análise, assim, muito mais rica. Reflete a realidade do voto para o Senado em 2026. O eleitor pode dar 2 votos. Então, os percentuais mostram não só a primeira escolha, mas quem consegue ser uma segunda opção viável, sabe? Mede a capacidade de cada um de ir além da sua base mais fiel. Faz sentido. Quem consegue agregar mais, né? A pesquisa também citou outros nomes. Davi Filho, do PP, com 24,3%, e o Paulão, do PT, com 15,9%. Mas a reportagem da Veja meio que joga um balde de água fria nessas candidaturas, é isso? A análise que a Veja faz pondera o seguinte: Davi Filho é do mesmo partido do Lira, o PP. Seria muito estranho, estrategicamente falando, o PP lançar 2 nomes fortes e dividir votos, ainda mais com o Lira buscando se fortalecer ali. Certo, dispersaria o esforço. E o Paulão, do PT? Quase 16%. É um número que mostra que ele tem base, sim, mas aí entra a questão da aliança maior. O PT tem uma aliança forte com o MDB do Renan Calheiros em nível nacional e estadual. O acordo, pelo que se sabe, envolve apoio do PT ao Renan para o Senado. Em troca, o MDB apoia o governo federal e provavelmente apoia o filho dele, Renan Filho, para o governo do estado. Então lançar o Paulão iria contra essa costura toda. Exatamente. Seria criar um problema dentro da própria base aliada do governo Lula em Alagoas. A tendência, então, é o PT fechar com o Renan Calheiros. Entendi. As decisões de cúpula partidária acabam moldando o cenário que chega para o eleitor, né? Muitas vezes sim, limita as opções de certa forma. As alianças são feitas para otimizar as chances do grupo como um todo, né? O caso do Paulão ilustra bem isso. E ainda no Senado, quase 11% de brancos e nulos e quase 6% de indecisos. Dá uns 17% aí, é bastante gente ainda sem candidato definido. É um percentual bem relevante nesse estágio. Pode ser gente insatisfeita com as opções, pode ser gente que só decide na última hora. Para quem está na disputa, esse grupo é crucial. Conseguir atrair esses votos pode fazer toda a diferença no final,
numa eleição que se desenha tão apertada. Certo. Bom, vamos mudar o foco agora. Governo de Alagoas. Aqui a coisa parece também pegar fogo, hein? A mesma pesquisa mostra o prefeito de Maceió, o JHC, João Henrique Caldas, do PL, com 46,3%. Ele está numericamente na frente do ministro Renan Filho, do MDB, que tem 42,1%. É uma diferença pequena, 4,2 pontos, não chega a ser empate técnico pela margem de erro, mas indica assim, uma corrida muito, muito competitiva. 2 nomes fortíssimos, Renan Filho com a máquina do MDB, ministro, apoio federal, e o JHC com a popularidade que ele construiu na prefeitura, né? E essa popularidade não é pouca, né? A matéria até lembra. Ele foi o prefeito de capital proporcionalmente mais bem votado na reeleição de 2024. Isso pesa, né? Pesa muito. Ter uma base tão forte na capital, que é o maior colégio eleitoral, é um trunfo enorme para o JHC. Mostra que ele tem conexão com o eleitorado, uma gestão aprovada por muitos ali. O desafio dele, claro, é levar essa força para o interior do estado, onde a dinâmica é outra, e a estrutura do MDB, por exemplo, é mais tradicional, mais capilarizada. Mas ele larga bem, sem dúvida. Só que, e aqui a coisa fica, assim, com cara de novela política. A candidatura dele ao governo é dada como incerta. A Veja fala de uma negociação de bastidores bem complexa envolvendo até vaga no STJ. Como é isso? Pois é, essa parte da reportagem é fascinante. Mostra como as coisas se conectam em Brasília e nos estados. A informação que circula, segundo a Veja, é que haveria uma articulação para indicar a tia do JHC, Marluce Caldas, para uma vaga de desembargadora no Superior Tribunal de Justiça. Indicação que passa pelo presidente Lula, certo? Sim, a escolha final é do presidente, a partir de uma lista. E a condição para essa indicação acontecer seria justamente o JHC não disputar o governo de Alagoas em 2026. Uau! Mas por que o JHC aceitaria isso? Abrir mão de disputar o governo, liderando pesquisa? Bom, aí entra o cálculo político, né? Para quem está articulando, no caso, aliados do Renan Filho e do governo federal, seria tirar um adversário fortíssimo do caminho. Para o JHC, a decisão seria complexa. Ele poderia garantir uma posição de enorme prestígio e influência para a família no judiciário, algo duradouro, em troca de adiar o projeto de ser governador. Talvez ele avalie que, apesar da liderança agora, a campanha seria muito dura com a máquina federal contra ele, ou pode ser uma forma de construir pontes para o futuro, né? É uma aposta. Uma aposta de risco alto. E se isso não colar, ainda tem outra conversa rolando, né? JHC sair do PL e voltar para o PSB. Exato, essa é outra possibilidade mencionada. Sair do PL, que hoje é oposição a Lula, e ir para o PSB, que é da base do governo, partido do vice Alckmin, de aliados como João Campos lá em Recife. Isso seria um aceno para o governo federal, então. Um aceno claríssimo. Facilitaria o entendimento para ele não disputar o governo. Talvez ele recebesse apoio para outro projeto, ou simplesmente se realinhasse pensando mais à frente. No fundo, seria outra forma de tentar evitar o confronto direto com Renan Filho em 2026. Tirar o JHC da disputa parece ser um objetivo estratégico importante para alguns grupos. É impressionante como essas manobras de bastidor podem ter um impacto tão grande, né? Decisões que afetam milhões de eleitores sendo tomadas talvez em conversas fechadas. É uma característica da nossa política, né? Essas negociações de cúpula, as composições, as trocas, tudo isso faz parte do jogo. A grande questão é sempre o quanto isso se sobrepõe ao que o eleitor realmente quer, ao que as pesquisas mostram, por exemplo. O caso do JHC é bem sintomático disso. Lidera, mas talvez nem dispute. Então fica claro que as disputas para o Senado e para o governo em Alagoas estão totalmente conectadas. Uma coisa influencia a outra diretamente. Totalmente. São vasos comunicantes. A aliança MDB-PT que atua no Senado é a mesma que impulsiona o Renan Filho para o governo. A briga Lira versus Calheiros no Senado tem reflexos nas alianças para o governo. E essa incerteza sobre o JHC no governo mexe com todo o tabuleiro, incluindo as vagas do Senado. Tudo amarrado. Alagoas vira quase um laboratório para a gente entender a política brasileira, né? Clãs políticos, peso de Brasília, alianças complexas.
Perfeito, é um microcosmo excelente. A gente vê ali a força de grupos tradicionais, como dos calheiros, a ascensão de novas lideranças, como Lira representa em certo aspecto, e como o governo federal, os ministérios, até o judiciário, entram nesse jogo e ajudam a definir os rumos locais. A pesquisa dá uma foto do momento, mas a política real, essa que acontece nos bastidores, é muito dinâmica. E o eleitor alagoano no meio disso tudo? Vê a pesquisa, mas o cenário na urna pode ser outro. O eleitor observa, reage com o que tem. Claro que pode gerar frustração se a percepção for que as opções foram muito filtradas por acordos que não consideram a vontade popular. Mas, por outro lado, a arte da política também é construir esses consensos, né? O desafio dos políticos é fazer com que essas costuras não pareçam só um jogo de poder distante, mas que resultem em algo que faça sentido para a população. É um equilíbrio difícil. Bom, então resumindo o que a gente viu aqui. Pro Senado em Alagoas, 2026, promete uma briga daquelas. Renan Calheiros na frente nos números, mas Lira e Alfredo Gaspar tecnicamente empatados logo atrás, disputando as duas vagas. A rivalidade Calheiros-Lira dá o tom, e para o governo do estado, JHC lidera numericamente sobre Renan Filho na pesquisa. Só que a candidatura do JHC é uma incógnita gigante por causa dessas negociações de bastidores envolvendo STJ, troca de partido, tudo aparentemente para facilitar o caminho para o Renan Filho. Exatamente. O cenário que as fontes pintam é de uma política alagoana fervendo. Lealdades, rivalidades, estratégias em vários níveis, é tudo muito interligado e, honestamente, bastante imprevisível ainda. Com certeza é um estado para a gente ficar de olho nos próximos meses. E para quem acompanhou a nossa conversa, fica a reflexão final que vai além de Alagoas, eu acho. Se essas negociações de bastidores, como as que podem tirar o JHC da disputa, têm tanto peso assim, como fica a ideia de que a eleição é a voz do povo? Até que ponto a realpolitik, esses acordos de cúpula, acabam moldando, talvez até definindo, o resultado antes mesmo do voto? Fica aí para a gente pensar sobre a nossa democracia. No Pod Tribuna você confere os comentários mais quentes do dia, com bastidores, análises afiadas e o que realmente importa na política, nas ruas e nos corredores do poder.